Por que a Terra é plana? Terra plana é o verdadeiro formato da Terra, segundo descrito na Bíblia e constatado em nossas observações. A Terra não possui uma curvatura no sentido vertical, ou seja, ela não apresenta a suposta curvatura do globo, nem na terra, nem no mar. Podemos comprovar que a Terra é plana através do chamado teste de curvatura. Trata-se de um experimento realizado com telescópio ou com câmeras de longo alcance. Com esse experimento, pode-se notar de forma surpreendente um alvo bem distante, uma montanha, uma cidade, um navio, etc., que pelos dados do globo não deveria estar lá por conta da suposta curvatura. As imagens aéreas também demonstram magnificamente o plano da Terra. Esse teste também é feito com laser. A seguir apresentaremos imagens impressionantes. 30 provas de que a Terra é plana. As informações chegam de todos os lados. Informações que nós devemos, claro, conhecer para analisar. E aí, num segundo momento, aceitar ou não como verídica. Aprendemos e sabemos que devemos examinar tudo e reter o que for bom. Aprendemos também com a própria elite global de que eles não são confiáveis. E por conta disso, a história contada por eles também não é confiável. Baseado nisso tudo, nós temos acompanhado algumas pessoas pelo mundo que têm trago informações diferenciadas. Na Espanha, por exemplo, tem um rapaz, um jovem, chamado Oliver Ibáñez. Ele traz informações contundentes sobre o planeta Terra. Ele, inclusive, relata que o planeta não é esférico, mas é plano, e nos traz 30 provas de que o planeta não é redondo ou esférico, mas de que o planeta é plano. Gostaria que você acompanhasse comigo este, que é um dos vídeos do Oliver, que tem grande audiência na internet. Eu coloquei em português e agradeço ao Oliver por ter me permitido assim fazê-lo. Muito boa a todos, sou Oliver e hoje trago 30 provas de que a Terra é plana. 1. Se a Terra fosse uma esfera, deveríamos poder observar sua curvatura no mundo físico real. Sem dúvida, todas as provas e experimentos que se têm realizado para tentar detectar esta suposta curvatura têm dado resultado nulo. O modelo heliocêntrico oficial diz que a Terra é uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência. Se isso fosse certo, o horizonte deveria desaparecer da vista a um ritmo de 8 polegadas por cada milha de distância ao quadrado. Samuel Virla, inventor e escritor inglês, explica este princípio no seu livro. Se a Terra é um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a superfície de todas as águas deve apresentar certo nível de curvatura, já que cada parte deve ser um pedaço do círculo total terrestre. Em qualquer parte, este arco fará uma curvatura e cairá 8 polegadas na primeira milha de distância, e na segunda milha cairá 32 polegadas, na terceira milha 72 polegadas, e assim sucessivamente. A fórmula para calcular a curvatura a partir do nível do mar é 8 vezes a distância de milhas ao quadrado. De outra forma, se o observador se encontra a um ponto superior ao nível da água, a fórmula muda. Então é a seguinte, em um campo da Inglaterra tem um canal artificial de 32 quilômetros de comprimento, chamado Gold Pole. Samuel colocou ali um barco com a bandeira a 1 metro e mediu por cima do nível da água. O barco navegou até a distância de 9,6 quilômetros em linha reta, desde onde se encontrava o cientista, e este se colocou em meio do canal, com um telescópio que estava a 20 centímetros sobre o nível da água.
Samuel usou um telescópio e comprovou que o barco e a bandeira eram perfeitamente visíveis durante todo o trajeto. Se a Terra fosse um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a trigonometria esférica dita diria que a ponta da bandeira, que estava no barco situada a 1,5 metro sobre o nível do mar, ela deveria estar escondida de trás de 3,5 metros de curvatura. Sem dúvida, este não foi o caso, e a bandeira pôde ser observada em uma totalidade ao longo de 9,6 quilômetros. Samuel realizou depois outros experimentos similares no canal e concluiu que não havia nenhuma curvatura na superfície terrestre. Hoje em dia tem milhares de vídeos no YouTube replicando este experimento, e todos mostram objetos em uma distância que não poderiam ser visíveis se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência. 2. O fotógrafo Yoshua Nowick realizou em maio de 2016 um time-lapse da cidade de Chicago. Ele estava em Guay, São José, Michigan. A distância entre os dois pontos é de 60 milhas. Ou 96 quilômetros. O fotógrafo estava a 1,80 m acima do nível do mar. Usando o segundo cálculo trigonométrico anteriormente explicado, entre o ponto em que se encontrava o fotógrafo e a cidade de Chicago, havia uma queda na curvatura de 650 metros. Assim, qualquer edifício menor que 650 metros estaria completamente oculto atrás da curvatura. O edifício mais alto de Chicago é o Willis Tower, com uma altura de 442 metros. Então, assim, a parte mais alta do edifício deveria estar oculta atrás de 208 metros da curvatura. O time-lapse mostra claramente todos os edifícios enfocados praticamente por completo. Assim ficou provado que não existe nenhuma curvatura na superfície terrestre. Depois que esse time-lapse e algumas fotografias de Yoshua Nowick saíram à luz, várias cadeias de televisões norte-americanas se apressaram desesperadamente para dizer que o que estava ali se vendo era uma miragem. Assim diziam que as imagens eram apenas uma refração da luz. Disseram que a diferença de temperaturas na atmosfera fez com que a luz se dobrasse no horizonte e criasse então a ilusão óptica. O problema dessa explicação forçada é que quando isso ocorre, apresentam-se imagens claramente distorcidas e invertidas. E no time-lapse de Nowick se pode ver a cidade de Chicago durante 15 ou mais horas seguidas, com uma imagem nítida e detalhada. 3. A partir da costa de Jerry Bay, na Nova Zelândia, se pode ver e fotografar as montanhas Kaikoura. Elas estão a 130 quilômetros. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, a curvatura terrestre taparia uns 1.500 metros destas montanhas. 4. Desde a ilha de Oahu se pode ver a ilha de Kauai. Isso está comprovado através de inúmeras fotografias e filmagens. Elas foram tiradas a 60 metros do nível do mar. A distância entre as ilhas é de 174 quilômetros e o ponto mais elevado de Kauai é o pico de Kauai Guinia, com 1.598 metros sobre o nível do mar. Assim calculada, a suposta queda da curvatura que temos que observar sai em 2.354 metros. Assim, a partir da ilha de Oahu, não se poderia ver nada na ilha de Kauai que não estivesse acima dos 2.354 metros. E sem dúvida, o ponto mais alto do pico do Kauai Ken está tão somente a 598 metros. Então faltariam 756 metros para que pudesse ser visto desde a ilha de Oahu. 5. O Grande Canal da China tem 1.776 quilômetros de altitude e, segundo dados oficiais, o ponto mais alto está nas montanhas de Shandong, situada a 42 metros de altura. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, a trigonometria esférica diria que o canal formaria um arco, seguindo a curvatura terrestre, e o seu ponto mais alto estaria no centro, a uma altura de 60.940 metros, e é somente 42 metros na realidade. 6. Cis McClary, instrutor do sistema de mísseis, ele confirmou em diversas entrevistas públicas. O sistema de rastreio desses mísseis tem uma variabilidade na linha de detecção do objeto a tão só 2 graus. A distância entre o lugar do lançamento do míssil e seu alvo deve ser de uns 80 quilômetros. E o radar de detecção está a 2,5 metros acima do nível do mar. O objetivo desses mísseis são aeronaves que voam quase raspando no mar para não serem detectadas. Segundo a trigonometria esférica, se a Terra fosse um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a aeronave a 40 quilômetros de distância estaria a uns 500 metros escondidas por detrás da curvatura terrestre. E sabendo que o míssil não pode variar acima de 2 graus de sua linha de trajeto, jamais poderia alcançar o objeto sob nenhum conceito. E sem dúvida, sempre que esta operação militar é realizada, o míssil consegue alcançar o seu alvo. Assim fica provado que a curvatura da Terra é totalmente inexistente. 7. Muitas pessoas argumentam que se a Terra fosse plana, deveríamos ver, por exemplo, o Monte Everest a partir de qualquer parte do mundo, e que isso não é possível por conta da curvatura da Terra. No entanto, estas pessoas parecem esquecer que a visão humana tem um limite.
E quanto mais nos afastamos de um objeto da nossa posição, menor se fazem. Se colocamos qualquer objeto diante de nós e vamos nos afastando, chegará um momento em que, devido à simples perspectiva, já não veremos mais esse objeto. E existem mais coisas como nuvens, neves, partículas de pó, partículas de água, densidade do ar e outras condições atmosféricas que afetam enormemente a visibilidade dos objetos à distância. Isto explica perfeitamente por que não podemos ver o Everest ou qualquer outro objeto a uma certa distância e não precisamos recorrer à suposta curvatura da Terra para explicar isso. 8. Com os avanços tecnológicos, fica cada vez mais fácil comprovar que a Terra não é uma esfera, como nos haviam contado. Agora é possível mandar balões a uma grande altura, com uma câmera, para poder ver o horizonte lá de cima, a 33 mil metros. Encontramos no YouTube inúmeras dessas gravações. Elas foram feitas acima de 33 quilômetros de altura, e todas mostram um horizonte completamente plano. Numa tentativa desesperada de manter a teoria da Terra esférica, especialistas modernos estão afirmando que, para apreciar a curvatura terrestre, tem que subir a mais de 80 ou mais de 100 quilômetros de altura, mas não mostram nenhuma prova matemática para confirmar essa afirmação. No entanto, ao fazermos nós mesmos estes cálculos, vemos que a curvatura deveria sim ser vista claramente a partir dessas alturas. 9. O horizonte sempre se encontra ao nível dos nossos olhos ou dos olhos da câmera. Isso não importa a que altura se encontre o observador. Se a Terra fosse uma esfera, não levando em conta o seu tamanho, na medida que fosse subindo, o observador deveria então olhar cada vez mais para baixo para ver o horizonte. Sem dúvida, na realidade, não importa o quanto vamos subir, mas nunca teremos que olhar cada vez mais para baixo para ver o horizonte. Algo que somente é possível em um plano. 10. Os reflexos do Sol e da Lua sobre as águas sempre aparecem em linhas retas, se estendendo desde o horizonte até o observador. Isso não é possível sobre uma esfera, somente sobre um plano. 11. Nunca se tem em conta a suposta curvatura da Terra na hora de construir canais globais ou ferrovias. Assim, os construtores teriam que aplicar a fórmula trigonométrica de 8 vezes a distância de milhas ao quadrado. Assim, saberiam como aplicar os materiais para fazer a construção. Algo complicado de se levar à prática, especialmente quando se construíram as primeiras ferrovias. Na verdade, as linhas de trem são construídas em posição totalmente horizontal e plana. Também os canais, túneis e outras construções similares são feitas da mesma maneira, sem levar em conta o mínimo dessa suposta curvatura da Terra. Apenas levam em conta pequenos desníveis dentro da planície. Em 19 de fevereiro de 1892, o Escritório de Engenheiros de Manchester publicou que as construções de vias ferroviárias e canais têm a norma de que o ponto de referência para todas as superfícies seja uma linha horizontal. Assim, na prática, na hora de planejar e realizar obras públicas, não se tem em conta nenhuma curvatura da Terra. Em 1890, um engenheiro com 30 anos de experiência escreveu sobre seu trabalho com vias ferroviárias. É bem sabido entre os profissionais do setor que os cálculos e processos feitos para incluir a curvatura da Terra nas construções são impossíveis de levar à prática. Todas as locomotivas estão desenhadas para viajar sobre uma superfície plana. Claro, existem certos desníveis aqui e ali, mas sempre são minuciosamente definidos e devem ser atravessados com cuidado. Qualquer coisa parecida a uma curvatura de 8 polegadas vezes o quadrado da distância em milhas não seria sustentável para nenhuma máquina existente. Somente podemos rir de pessoas que defendem poder levar a cabo tais coisas, como fazer circular trens sobre uma superfície esférica. As curvas em uma superfície plana horizontal já são suficientemente perigosas. As curvas verticais seriam 1000 vezes piores e fisicamente impossíveis de se fazer, tendo em conta como se constrói as ferrovias. O engenheiro Winkler escreveu, em 10 de outubro de 1893, o seguinte: como engenheiro com muitos anos de experiência, vejo que a absurda ideia de ter em conta a curvatura da Terra só está presente em livros de texto. Nenhum engenheiro sonharia em ter em conta algo assim. 12. O canal de Suez, que conecta o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, ele tem 163 quilômetros de comprimento. A sua água é plana desde o início até o final. A suposta curvatura da Terra não foi levada em conta para sua construção. A omissão na qual de existir essa curvatura deveria então ter produzido resultados desastrosos na construção do canal. 13. Quase todo o grande canal da China, 1.700 quilômetros, foi construído durante a dinastia Sui. Ele foi construído 1000 anos antes de Copérnico e a sua teoria da Terra esférica. Se a Terra fosse uma esfera, sua construção e posterior funcionamento deste canal seriam impossíveis. E o canal continua operativo ainda hoje. Deveriam ter aplicado a fórmula 8 vezes a distância do canal ao quadrado.
Assim calculariam a curvatura da Terra e também calculariam a curvatura dos materiais empregados. Assim, este canal de 1.700 quilômetros de comprimento se adaptaria à curvatura da Terra. Mas isso era impensável no ano da sua construção em 1609. 14. Desde a antiga Grécia é usado o argumento de que a parte de baixo dos barcos desaparece à distância. E isso ocorre por conta da curvatura da Terra. Sem dúvida, hoje podemos comprovar com câmeras e telescópios que isso está errado. Ao fazer um zoom, vemos o barco por inteiro, inclusive a parte de baixo. Fica provado que o barco jamais desaparece por conta da curvatura terrestre. E, na verdade, desaparece do nosso campo de visão apenas por uma questão de perspectiva. 15. Se os barcos desaparecem no horizonte por conta da curvatura da Terra, também deveríamos poder observar a curvatura no horizonte no âmbito lateral. Isso porque ao nível do mar, acima de 8 km a partir do observador, à esquerda ou direita ou vice-versa tem mais de 16 km e não há curvatura. Se não se observa nenhuma curvatura no horizonte lateral, na distância de 16 km, então é impossível que os barcos desapareçam a somente 8 km à frente por conta da curvatura da Terra. 16. A natureza dos fluidos é estar permanentemente nivelados. Quando este estado é afetado por qualquer influência externa, o líquido vai se mover até ficar nivelado. É assim que descrevem os livros acadêmicos. A superfície de um fluido parado é a de um plano horizontal. Se uma parte dessa superfície fosse mais alta do que o resto, as partes de fluido que estão mais abaixo sofreriam uma pressão maior. Haveria então um movimento das partículas até que nenhuma estivesse mais elevada que as outras. E assim, na superfície do fluido se forma um plano horizontal. Se a Terra fosse uma esfera, a superfície das águas deveria apresentar um certo grau de curvatura. Mas o que vemos na realidade são águas totalmente niveladas. Mares, lagos, rios, etc. A Terra plana é totalmente compatível com a física das águas, que busca manter sempre seu nível. Mas uma Terra esférica não é. Nos livros acadêmicos está escrito: a superfície da água é totalmente nivelada, a não ser que alguma coisa natural a agite, como ventos, terremotos, etc. Isso também é evidente para qualquer pessoa racional que use sua visão. Como vientos, mareas, terremotos, etc. Esto es evidente para cualquier persona razonable que sepa usar la vista. 17. O rio Nilo tem 6.800 quilômetros. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 quilômetros de circunferência, segundo a trigonometria esférica, a segunda metade desse rio, 2.400 quilômetros, deveria estar correndo então para cima, em uma rampa de subida de 800 quilômetros. Se não houver uma força que a empurre, a água nunca vai para cima. A nascente do rio Nilo se encontra no rio Carreira, a uma altura de 2,7 quilômetros. Então é impossível que o rio Nilo tenha força para correr para cima até 800 quilômetros de altura. Dizem que o rio Nilo não corre para cima porque no espaço não há em cima nem embaixo. Parece terem esquecido que o rio Nilo está aqui na Terra e não no espaço sideral. Alguns dizem também que a gravidade atrai o rio Nilo até o centro da Terra. É por isso que ele consegue correr para cima. Não pararam para pensar que se de repente consegue a gravidade puxar o rio Nilo para cima, deveria conseguir também puxar todos os outros rios. Você só precisa pensar se algum dia já viu alguma água subindo, sem ter nada que a empurre. A resposta evidentemente é não. Você não vê isso nas leis da física, nem na observação empírica. O Nilo corre para baixo até chegar no mar, como todo rio. Isso seria impossível numa Terra esférica, já que o Nilo teria que correr para cima em uma rampa de subida de 800 quilômetros. Mas isso é lógico e possível numa Terra com superfície plana. O rio Carreira, sua nascente, sim, está a 2,7 quilômetros de altura. E isso faz com que o rio Nilo corra diretamente para o mar. 18. Em 240 a.C., Aristóteles calculou a circunferência da Terra e supostamente provou que é esférica usando duas estacas situadas a uma distância concreta. Ele mediu a longitude das sombras que eram projetadas nessas duas estacas. E esse experimento era baseado em que os raios do Sol chegavam à Terra em ângulos paralelos, como se deveria esperar, o Sol estando a 150 milhões de quilômetros de distância. Sem dúvida, essa experiência de que a Terra é esférica contradiz o que todos podemos observar de que os raios do Sol formam ângulos convergentes, criando uma pirâmide a partir das nuvens. Se chamam raios crepusculares. A explicação oficial sobre os raios crepusculares é que a atmosfera terrestre reflete a luz solar, e assim a forma piramidal é criada. Mas se isto for correto, derruba a tese das duas estacas de Aristóteles, já que ela se baseia no fato de que a luz solar entra em ângulos paralelos.
E assim chegamos a duas possibilidades. Uma, que a atmosfera reflete a luz solar. Assim, Aristóteles estava equivocado a respeito da esfericidade da Terra e o seu tamanho. Ou dois, Aristóteles tinha razão. Mas a atmosfera não reflete a luz solar e, portanto, os raios solares crepusculares provam que o Sol está muito perto. Qualquer uma das duas opções apresenta um problema muito sério para o modelo heliocêntrico. 19. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, um avião comercial voando a uma velocidade média de 800 quilômetros por hora deveria voar com o nariz inclinado para baixo para compensar uma subida de 846 metros a cada minuto e voar paralelo então à Terra. Se não fizer assim, após uma hora de haver decolado, o avião estaria uns 50 quilômetros acima do esperado e seguiria subindo 50 quilômetros por hora até chegar no espaço sideral. O certo é que os pilotos jamais têm que realizar tal manobra. O que ocorre é que o avião, quando chega na altitude em que ele deve seguir o trajeto, o piloto simplesmente mantém sua trajetória nivelada. Ele não se preocupa em ter que ir abaixando o nariz do avião para não acabar chegando ao espaço sideral. 20. Muitos aviões comerciais realizam rotas que não têm nenhum sentido no modelo da Terra esférica. Eles dão voltas enormes e ridículas, podendo percorrer caminhos mais retos, fazendo o trajeto mais curto entre uma cidade e outra. Existem muitos exemplos destes voos entre cidades. Nueva York, San Diego, Londres, San Francisco, Múnich, Tóquio, Frankfurt ou Toronto, El Cairo. Sin embargo, esta ruta ridícula e inexplicável... É claro que essas rotas ridículas não recebem explicação no modelo esférico, mas fazem todo o sentido do mundo quando são projetadas sobre o mapa da Terra plana. Veremos então que são linhas retas entre as cidades mencionadas. 21. Um argumento comum usado contra a Terra plana é dizer que os voos do Sul não teriam sentido no mapa plano. Por exemplo, os voos de Santiago do Chile a Sydney, no lugar de durar 13 ou 14 horas, demorariam o dobro ou triplo no mapa da Terra plana, já que neste mapa as duas localizações estão bem separadas. E, sem dúvida, é mais uma afirmação completamente errada, já que o mapa da Terra plana é azimutal e equidistante. Isso quer dizer que cada célula que se vê no mapa representa a mesma longitude e altura que as demais células. Assim, as células que parecem maiores na extremidade sul do mapa, na verdade são do mesmo tamanho dessas que aparecem ao centro, ou seja, ao norte. Cada célula que aparece no mapa representa 2.500 metros de altura e de comprimento. Uma vez sabendo disso, vemos que a distância entre Santiago do Chile e Auckland é de 9.700 quilômetros, também no mapa da Terra plana. E assim os voos do Sul cabem completamente no mapa da Terra plana. 22. As autoridades dizem que a Antártica é um continente gelado que está situado no Polo Sul. E, na verdade, a Antártida é apenas a camada exterior que rodeia o planeta. Na Antártida estão os grandes muros de gelo que rodeiam a Terra. Eles servem de recipiente para os oceanos. Muitas pessoas se perguntam onde está a borda da Terra plana, tendo em conta que a Terra está rodeada por enormes muros de gelo. Falar de uma borda da Terra fica sem sentido. 23. Se a Terra fosse esférica, não haveria tanta diferença no clima em um ano entre o Ártico e o Antártico. Sabemos que no Ártico existem 130 espécies de mamíferos, 260 espécies de aves, 3.000 espécies de insetos, 450 espécies de peixes, ainda répteis e anfíbios, mais de 2.000 espécies de vegetações, perto de 3.000 espécies de vegetais. Ao contrário, na Antártida, a fauna é escassa. Ela se encontra quase na sua totalidade no mar. A única espécie que fica sob o gelo na Antártida é o pinguim imperador. A flora é praticamente inexistente, apenas musgos, algas. Na Islândia, que se encontra a 65 graus na latitude norte, existem centenas de espécies de aves e dezenas de espécies de mamíferos. Como zorros árticos, osos polares, renos, bisones, ratas y ratones, ovejas, pollos, reses, cabras, perros, ponis islandeses ou conejos. Em cambio, em las islas... Ao contrário, as ilhas que estão no sul a 54 graus latitude sul, não há nenhuma espécie de mamífero terrestre. Apenas se vêem algumas poucas focas. O Polo Norte é mais quente que o Sul. A temperatura média no inverno é de menos 34 graus. Já no verão tem 0 graus. 34 graus centígrados e em verano de 0 graus. Enquanto isso, no Sul, a temperatura média no inverno é menos 65 graus. E no verão, menos 25 graus. Assim, o Sol se comporta muito diferente em lugares da mesma latitude. Depende se ele está ao norte ou sul do Equador. Os dias maiores de verão no norte são muito maiores do que no sul. E os invernos curtos no norte são muito mais curtos no sul. Todas estas claras diferenças climáticas não recebem nenhuma explicação satisfatória no modelo da Terra esférica, onde o Sol clareia da mesma forma o Ártico e o Antártico ao longo do ano.
Ao contrário, sim, pode ser perfeitamente explicado no modelo da Terra plana. Aqui o Sol completa seu círculo por cima da Terra a cada 24 horas e muda de trópico a trópico a cada 6 meses. O Sol viajará muito mais rápido pela grande circunferência do Sul para poder completar sua volta nas mesmas 24 horas e viaja mais devagar no pequeno círculo do Norte. E é por isso que o Sul receberá menos calor ao longo do ano do que o Norte. E calor solar que el norte a lo largo del año. 24. Se a Terra fosse uma esfera, a distância ao redor da sua superfície, latitude sul, não poderia ser muito diferente daquela que existe a 45 graus da sua superfície na latitude norte. No entanto, navegantes e pilotos concordam que a distância da superfície na latitude sul é praticamente o dobro do que existe na mesma latitude norte. E isso é totalmente incompatível com o modelo da Terra esférica, cuja distância deveria ser praticamente a mesma, já que nos encontramos numa esfera ou globo. Mas é algo totalmente lógico no modelo da Terra plana, onde a superfície terrestre se expande até o sul na medida em que nos distanciamos do Polo Norte. Então tem que se correr muito mais rodeando a circunferência no Polo Sul do que na pequena parte central do Norte. 25. O Polo Sul é um lugar necessário dentro do modelo da Terra esférica, já que ele seria o ponto oposto ao Polo Norte no globo terrestre. No entanto, a única prova da sua existência são umas bandeiras, um poste com uma esfera em cima, e estão em imagens supostamente tiradas do local. No entanto, as bandeiras, as bolas e o que aparece nessas imagens poderiam ter sido tiradas em qualquer lugar da Antártida. Portanto, as fotos de algumas bandeiras tiradas em algum lugar gelado não provam que ali é o Polo Sul e nem que a Terra é esférica. 26. Se a Terra for uma esfera com dois polos magnéticos iguais e opostos, Polo Norte e Polo Sul, deveriam existir grupos que apontem sua bússola sempre para o norte e grupos que apontem a bússola para o sul. Assim, a bússola apontando para o sul seria melhor para os viajantes do sul. Na verdade, não importa a distância que você esteja do Polo Sul, sua bússola sempre apontará para o norte, o que não tem sentido no modelo da Terra esférica, onde existem dois polos magnéticos. E no modelo da Terra plana, é claro que isso é perfeitamente lógico. Já que não existe Polo Sul, somente existe um polo norte magnético, e ele está situado no centro da Terra. 27. Uma suposta prova de que a Terra é esférica é a possibilidade de dar a volta ao mundo partindo de um ponto e voltando para ele. Mas isso pode ser feito também na Terra plana. Voando ou navegando ao redor do círculo terrestre, tendo sempre o norte à sua esquerda ou à direita. Na Terra plana, o Polo Norte está no centro do círculo terrestre e o Sul está na direção que sai desse centro. Se você avança numa direção que não se aproxima do norte nem do sul, você está indo a leste ou a oeste. Ou seja, seguindo ao leste ou oeste, você estará, na verdade, circulando a Terra. Você estará dando voltas no Polo Norte magnético. Dar a volta ao mundo é simplesmente manter o norte à sua esquerda ou à direita. Não importa se está navegando para o leste ou para o oeste. Então, o que se crê que é uma volta ao mundo sobre uma esfera, na verdade é uma volta circular ao redor de um plano. Nunca ninguém deu a volta ao mundo indo em direção ao norte ou ao sul. Ou seja, fazendo uma circunnavegação passando pelos polos. Isso porque a única volta que pode se dar ao mundo é na Terra plana, é leste-oeste ou oeste-leste. Evidentemente, as autoridades tiveram que mostrar supostas voltas passando pelos polos. Isso para manter a sua ideia de terra esférica na cabeça das pessoas. A primeira suposta circunnavegação passando pelos polos foi de Sir Ranulph Flinders, com a expedição Transglobe Britânica, em 1982. Mas no lugar de ser um expedidor normal, mas este homem é um membro de uma família nobre. Ele pertence à família real britânica. Ele é ator de vários filmes de televisão e cinema, inclusive cogitou ser o James Bond. Eles filmaram que teria sido as provas desta circunnavegação. Eles fizeram um documentário dizendo que era exatas. Esta circunnavegação pelos polos foi, na verdade, um show televisivo. As cenas foram feitas por protagonistas. O documentário mais parece uma produção de Hollywood. As câmeras estão posicionadas sempre nos melhores locais para pegar as melhores tomadas. E as cenas são claramente ensaiadas, feitas por dublês. Este homem participa de uma associação de caridade judia, uma das mais antigas da Grã-Bretanha. A organização é patrocinada pela Rainha da Inglaterra e é financiada por Sir Adrian de Rothschild, a infame família da elite global Rothschild. Sabendo de tudo isso, não é estranho que a elite vá utilizar um dos seus membros para provar que circunnavegar a Terra passando pelos polos é possível. 28. Um estudo realizado por vários doutores em geografia demonstrou que a superfície do estado do Kansas, nos Estados Unidos, é mais plana que uma panqueca.
Em uma escala onde o resultado de 1 indicaria uma planície total, foi usado um laser para determinar que uma panqueca tem um nível de planície de 0,95,7. Usaram o modelo de elevação digital, a escala 1/250.000, para reduzir até a escala o nível do estado do Kansas, e descobriram que seu nível de planície é de 0,9997, ou seja, mais plana do que uma panqueca. Um estudo posterior realizado por 2 homens importantes dos Estados Unidos, en la Universidad de Kansas, y por Joshua Campbell, geógrafo y arquitecto en la Oficina Geográfica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, não só confirmou que o estado do Kansas é totalmente plano, mas que também a totalidade dos Estados Unidos é plano. El estudio mostró que Florida, Illinois, North Dakota, Louisiana, Minnesota y Delaware eran Os incluso lugares são inclusive mais planos que Kansas. Os resultados foram publicados em uma revista importante, e esta é uma prova determinante de que a Terra não pode ser uma esfera. de que la Tierra no puede ser una esfera. 29. En el año No ano 2012, um homem realizou um salto patrocinado pela Red Bull. Ele bateu vários recordes até então. Depois que foi suspenso até a estratosfera através de um balão, utilizaram a gravação deste evento para provar que a Terra era uma esfera, já que a câmera que usaram para a gravação mostrou a Terra com uma gigante curvatura no horizonte. mostraba una Tierra con una gran curvatura en el horizonte. Sem dúvida, a curvatura que é mostrada na gravação, ela é exagerada demais, inclusive para o modelo esférico. Se vê que era uma GoPro com lente de peixe, e ela curva a imagem de uma forma notória. Ao contrário, a câmera que estava no interior da cápsula usava uma lente normal, e nela aparece o horizonte completamente plano. Ela estava ao nível dos olhos, a uma altura aproximada de 39.000 metros. Isso mostra que o horizonte, na realidade, é totalmente plano. Probando que el horizonte en realidad es totalmente plano. 30. O modelo oficial também afirma que debaixo da superfície terrestre existem várias camadas. A capa exterior, o núcleo interno e o núcleo externo. Sem dúvidas, a existência dessas camadas são improváveis, levando em conta que a maior escavação que foi realizada na história da humanidade conseguiu-se chegar até hoje somente a 12.262 metros. Como podem saber o que existe além dessa profundidade? O certo é que não sabem. A única razão que sabemos é que vimos uma esfera com um núcleo no centro, e nós vimos em desenhos e gráficos feitos por eles. Acompanhe e assine o canal do Oliver Ibanez, porque ele continuará falando sobre esses temas. E eu, Rubens, agradeço ao Oliver por ter autorizado a sua reprodução.